Avante, senhores! Aqui é o professor Almir Júnior, seu professor de Direito Processual Penal. Vamos começar aqui nosso estudo trazendo aquela breve introdução, não a respeito da disciplina, mas a respeito em si do que nós estudaremos. Temos que ter em mente o que vem a ser esse direito processual penal. Professor, mas nós vamos compreender o que é isso? A mérito de questões de prova, de redação? Presta atenção. Tudo que você vai estudar no decorrer da sua caminhada para concurso público, você precisa entender o sentido daquilo existir. O professor Nestor Távora, ele diz algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ó, não deixe que nenhuma letra dentro da legislação seja uma palavra, uma letra, uma vírgula morta. Não podemos interpretar de forma como se não estivesse aqui, beleza? Nós temos outras formas de preencher determinadas lacunas, mas se o legislador colocou daquela determinada forma, vamos interpretar da forma com que está escrito. Então, sendo assim, vamos compreender o direito processual penal, uma questão, um âmbito geral, uma visão macro da nossa disciplina, para posteriormente começarmos a desmiuçar assunto por assunto. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui no nosso material. Ó, introdução ao estudo do direito processual penal. Olha aqui. Decreto-Lei 3689 de 1941. Eu preciso que você lembre que o direito processual penal, aliás, o Código de Processo Penal, ele é uma legislação que surgiu no ano de 1941. Um ano após, no ano posterior ao surgimento do nosso Código Penal, que foi no ano de 1940. O Código Penal, o decreto-lei que estabeleceu o Código Penal, ele é de 1940. Então nós temos que ter em mente essa circunstância. Há muitos anos em que também se discute uma reformulação do nosso Código de Processo Penal. Beleza? Por quê? Ele é de 1941. Tranquilidade? Passando desse ponto aqui, eu quero trazer para vocês um esqueminha que o Titio fez. Presta atenção, para que a gente consiga compreender. Eu vou até deixar em tela cheia para que você consiga compreender. Mas vamos lá. De antemão, deixa eu até fazer uma introdução aqui. O que vem a ser esse direito processual penal? Ó, você entenda que o Estado é um ente soberano, que tem o poder de ditar regras de convivência e, para isso, pode aprovar normas que têm por finalidade manter o quê? A paz e garantir a proteção de bens jurídicos consideráveis. E quais seriam esses bens jurídicos consideráveis? Eu elenquei para os senhores. Ó, esse Estado protege a vida, protege a igualdade, protege a liberdade, protege a segurança, a propriedade, a honra. E aqui não coube, mas podemos continuar citando, como por exemplo, fé pública, incolumidade pública, protege também a integridade corporal, beleza? Assim sendo, essas normas de caráter penal estabelecem, senhores, previamente punições para os infratores. Ou seja, no exato instante que é desrespeitada a legislação penal, ou seja, pratica um delito, surge ao Estado aquilo que nós vamos chamar de direito de punir. Surge para o Estado aquilo que nós chamamos de direito de punir. E pode vir na sua prova falando ius puniendi, jus puniendi, que significa o quê? Direito de punir. E quem monopoliza o direito de punir? É o Estado. O Estado, ele é o detentor do monopólio do direito de punir. Somente o Estado poderá punir. Você não pode se vingar de alguém que veio, porventura, e furtou um celular seu. Você não pode ir lá e matar um indivíduo que, às vezes, tenha tirado a vida de um ente querido, beleza? O que você faz? Você recorre ao Estado. Conseguimos compreender? Dentro dessa dinâmica aqui, olha o que acontece. Ó, existe um conjunto de regras, princípios, normas que disciplinam essa persecução penal para a solução das lides, que nós chamamos lides penais. E o que seria isso? Essa solução dessas lides penais, que eu até coloquei embaixo para os senhores, solução dos conflitos resultantes da prática de um crime, ela será feita através do direito processual penal. O que eu preciso que vocês tenham em mente aqui? Ó? Vou até voltar a telinha para a gente ver. Acabou tirando ali? Vou deixar então aqui. Ó. Presta atenção, o que eu preciso que vocês tenham em mente? O Estado é o detentor de direito de punir. O Estado, possuindo o monopólio do jus puniendi, ele vem aqui, ó, e protege a vida, igualdade, liberdade, segurança, propriedade e honra. Esses bens jurídicos que nós elencamos aqui são aqueles, senhores, que é muito importante no nosso convívio social, em que o Estado tem o dever de proteger, beleza? Sendo assim, olha o que acontece. Esses bens jurídicos, eles estão definidos, a agressão a esses bens jurídicos estão definidos lá no direito penal como crime. O direito penal faz o quê? Ele cria o crime e comina a devida pena, beleza? Cria o crime, que é sinônimo de delito, e comina a devida pena.
Mas quando você, por exemplo, vou até voltar aqui para a gente conversar. Quando você, por exemplo, percebe lá, artigo 121 do Código Penal, lá está escrito o quê? No caput, matar alguém. O que é matar alguém? É ceifar a vida extrauterina, beleza? Porque se for a vida intrauterina, nós estamos diante de um aborto. Tranquilidade? Ceifar a vida extrauterina, tirando a especialidade do infanticídio, voltando aqui a respeito, falando do homicídio em si, ceifar a vida extrauterina, matar alguém. Alguém, beleza? Nós estamos falando de pessoa, no caso, pessoa física. Quando alguém vai lá e mata, Mévio mata Tício, olha o que acontece. O direito penal estabeleceu, na modalidade simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Mas o próprio direito penal não explicou como é que isso vai acontecer. Como é que é? Eu pego o João que atirou contra Pedro e tirou sua vida e joga ele no presídio? O que acontece? Onde que surge aqui o devido processo legal? O direito ao contraditório, a ampla defesa, a igualdade processual? Onde que surge aqueles princípios que estão previstos lá na Constituição, dentro da nossa legislação penal? Aí nós temos aqui, senhores, para dar a devida aplicação à lei penal, nós temos um instrumento que nós vamos chamar de direito processual penal. Beleza? Até coloquei para os senhores, acompanhando o material, olha aqui, ó. O direito penal estabelece aquilo que vai ser definido como fato criminoso, beleza? E aquilo que vai ser a pena aplicável àquele fato criminoso. E o direito processual penal, ele será, senhores, é que nós vamos chamar de instrumento. É um instrumento para a devida aplicação. Ele é um instrumento para a devida aplicação do direito penal, beleza? Para a devida aplicação do direito penal. Tranquilidade. Como ele é um instrumento que dá a devida aplicação ao direito penal, esse instrumento que nós conhecemos como direito processual penal, ele existe vários princípios, alguns previstos lá no Código de Processo Penal e vários outros que é muito importante previsto lá no direito constitucional. Quando você abre a Constituição Federal, lá fala que ninguém será privado de seus bens e sua liberdade sem o devido processo legal, beleza? Então aqui a própria Constituição Federal, que é a lei maior, CF de 88, falou que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem um devido processo legal. O que a Constituição trouxe? Um princípio constitucional que tem uma aplicação diretamente dentro do direito processual penal. E é um princípio, senhores, não que exista uma hierarquia entre os princípios, porque não existe, mas é um princípio que nós vamos estudar agora, que é um princípio norteador. A partir dele, nasce diversos outros princípios. Vamos lá. Trouxemos a nossa introdução aqui, falamos a respeito desse assunto. Vamos fazer o que agora? Vamos passar para a parte principiológica. Olha aqui, ó. Até pode parecer um pouco redundante, não pode? Princípios aplicáveis ao processo penal. Vem cá. Os princípios aplicáveis ao processo penal, nós vamos primeiro conceituar o que vem a ser um princípio. Senhor, o que é um princípio? Pensa comigo aí, eu vou te dar 5 segundos para você pensar o que vem a ser um princípio enquanto eu tomo meu café tático aqui. Vai lá, 3 segundos, mais um gole. O que é um princípio? Princípio, senhores, é aquilo que nós vamos considerar, olha aqui, ó. Princípio é aquilo que, via de regra, é irrevogável, meu irmão. É aquilo que tem que ser respeitado, beleza? Eu não estou falando de ética, eu não estou falando de princípios. Princípio é aquilo que faz com que surge. Vem cá. Princípios são os alicerces, a base, o início de algo. A palavra princípio, na sua etimologia, fala que é a base, o alicerce, o início de algo. Dentro do nosso Código de Processo Penal, dentro da nossa legislação processual penal, vem cá, acompanha com o professor. É consolidado o entendimento que os princípios são modalidades de norma jurídica ao lado das regras. O que eu preciso que você compreenda? Princípio é o quê? É a estrutura que dá a devida construção do direito processual penal. Sem respeitar essa estrutura, nós temos uma coisa que nós chamamos lá na frente de vício. São erros, defeitos, informalidades que deveriam ser aplicados e não foi. Eu costumo dizer que a aula de princípios ela é a aula mais importante do nosso estudo relativo ao direito processual penal, porque através dos princípios você vai compreender diversos outros assuntos dentro de outros temas. Como, por exemplo, através dos princípios você vai compreender melhor os sistemas processuais penais. Através dos princípios você vai ter um entendimento melhor do inquérito policial. Na ação penal, bastante. Ainda mais no tema provas. Teoria geral da prova, provas em espécie, prisões, tem que respeitar os princípios
processuais, os constitucionais aplicáveis ao processo penal e os próprios que estão dentro do Código de Processo Penal. Sendo assim, eu preciso que você tenha uma grande atenção nesse tema, beleza? Inclusive, nas minhas aulas regular, presencial, eu costumo começar as minhas aulas falando de princípios, para que posteriormente você já tenha uma base bem feita, já tenha um alicerce, tenha construído sua casa na rocha, para que você compreenda os demais assuntos dentro do direito processual penal. Vamos lá, vamos dar continuidade. Próximo slide aqui, ó. Aliás, não falei das observações. Observação número 1. Ó, princípios sempre serão mais importantes do que a norma positivada. Por que eles sempre serão mais importantes que a norma positivada? Compreenda aqui, ó. Digamos que o Congresso Nacional, cumprindo ali o que está previsto no artigo 22 da Constituição, crie uma determinação de cunho processual em que fere o princípio, senhores, da vedação da prova ilícita, que fere o princípio da vedação da prova ilícita. Pergunto aos senhores: essa nova previsão feita pelo Congresso Nacional aplicável ao direito processual penal, ela vai ser julgada posteriormente o quê? Inconstitucional. Por que ela vai ser julgada inconstitucional? Porque os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal veda o quê? A obtenção da prova mediante meio ilícito, como por exemplo, obtenção de uma confissão mediante tortura. Sendo assim, os princípios sempre serão mais importantes até mesmo que a norma positivada. Dando continuidade, acompanhe com o titio aqui, observação número 2. No processo penal, aplica-se os princípios constitucionais e processuais penais, sendo constitucionais divididos em princípios explícitos e princípios implícitos. Esses princípios explícitos, que pode vir na sua prova como o termo de expressos, beleza? E os princípios implícitos é aqueles que é o quê? Os não positivados. Vamos compreender isso aqui melhor. Quando eu falo para você aqui, ó, meu irmão, isso é um princípio explícito, expresso. Isso quer dizer que ele está previsto de forma escrita. Olha aqui, ó. Ele está positivado na norma, beleza? Ele está positivado na norma. Quando eu falo de implícitos, como por exemplo nós daremos lá na frente, princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz e do promotor natural é um princípio implícito, em que ele surge a partir do princípio que nós estudaremos agorinha, que é o princípio do devido processo legal. Você não vai achar de forma expressa dentro da Constituição, nem mesmo do Código de Processo Penal, aquilo que nós vamos chamar de juiz natural, que fala que você só será julgado ou processado pela autoridade previamente estabelecida, pela autoridade competente, beleza? Mas de forma a subentender aquilo que a doutrina fala que está nas entrelinhas do texto constitucional, o que vai acontecer? Os estudiosos do direito, os aplicadores do direito, os juízes vão compreender e vão fazer o quê? Trazer esses princípios à devida aplicação do Código de Processo Penal, beleza? Vamos dar continuidade aqui, acompanhe com o tio. Senhores, vamos começar com a redundância. Presta atenção, ó. Principais princípios. Princípio não é aquilo que é principal, beleza? Mas eu coloquei até de forma redundante, por quê? Esses aqui que nós vamos falar, senhores, a maior parte dele são os princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Presta atenção no tio aqui, ó. Vou colocar o tio aqui embaixo, ó. Devido processo legal. Vamos lá. Trata-se sobre a tramitação regular e legal de um processo. Trata-se sobre a tramitação regular e legal de um processo. Fazer com a canetinha que fica melhor para que você, na sua casa, consiga fazer a leitura. Vamos lá. Fala a respeito da tramitação legal e regular de um processo. Vamos lá. Tem como objetivo garantir que seja respeitada todas as etapas previstas em lei e que observe que todas as garantias constitucionais. Aí lá no artigo 5º, inciso de número 54, senhores, fala que ninguém será privado dos seus bens e sua liberdade sem um devido processo legal, beleza? Então preste atenção, nós temos aqui, ó, 2 bens jurídicos tutelados pela norma. Lembra que nós falamos dos bens jurídicos? Aqui, ó, voltando aqui, falamos da liberdade e falamos também de propriedade. Vamos entender aqui, ó, acompanha com o tio. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal.
Liberdade, senhores. Nós estamos falando de um princípio constitucional previsto, uma garantia constitucional prevista lá no artigo 5º caput. Lá fala, ninguém será privado, lá fala, todos somos iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então preste atenção, ninguém poderá tomar o seu patrimônio sem que passe por um devido processo legal. Ninguém poderá prender você sem que passe por um devido processo legal. Isso como regra. Em casos excepcionais, nós temos algumas circunstâncias, como por exemplo, flagrante delito. Quando você é preso em flagrante delito, o que acontece? Numa circunstância como essa, ainda você não foi submetido ao devido processo legal. Entretanto, em momento posterior, você será submetido à apreciação judicial e você será submetido ao devido processo legal. Mas lembre, de forma excepcional, a regra é que ninguém é privado de seus bens e sua liberdade sem passar pelo devido processo legal. Vamos lá. Acompanhe. É um princípio norteador. Isso aqui eu preciso que você compreenda bem. Por que é um princípio norteador, senhores? Porra, porque ele dá norte. Muito bom. Ele já está pronto para passar em concurso, porra. Ele é norteador porque ele dá norte. Mas se quer dizer que ele dá norte? Senhores, imagine a bússola. A bússola, ela aponta para o norte, não é? A partir daquela bússola, você consegue se rastrear, se localizar dentro daquele terreno. O nosso terreno é o direito processual penal. E o nosso norte aqui é o devido processo legal. Dentro dessa novidade aqui, eu preciso que vocês compreendam isso aqui, ó. Originado da cláusula do process of law, que significa o quê, senhores? Ó, que vem lá do direito anglo-americano. Continuando, o processo é a garantia contra eventuais arbítrios praticados pelo Estado. Como colorar devido processo legal, teremos o contraditório, ampla defesa, paridade de armas e toda a carga protetiva constitucional assegurada. Então, preste atenção. Falei para os senhores que é um princípio norteador e através do devido processo legal surgem diversos outros princípios, não foi? Vamos lá, quais são os princípios que surgem através do devido processo legal? Nós temos aqui, senhores, ó, contraditório. Nós temos ampla defesa, paridade de armas, beleza? E diversos outros, que nós vamos falar aqui agora. Atenção com o tio aqui, ó. Só de forma a simplificar. Decorre do devido processo legal, contraditório. A palavra, senhores, é bem intuitiva. Contraditório é o direito de contradizer aquilo que está sendo alegado em seu desfavor. Nós estudaremos as características dela agorinha. Ampla defesa. Eu só preciso que você lembre que é diferente de plenitude de defesa. Nós vamos estudar agorinha. Paridade de armas, que nós podemos chamar também de igualdade processual. Juiz natural, lembra? Princípio implícito, não está positivado na norma, porém está nas entrelinhas, está subentendido. Duração razoável do processo, beleza? Duração razoável do processo. Inadmissibilidade das provas obtidas meio lícito, beleza? Motivação das decisões judiciais, princípio da motivação. Publicidade dos atos judiciais, dos atos processuais, tranquilidade? Então, do devido processo legal, surge diversos princípios muito recorrentes em provas de concurso de carreiras policiais. Deixa eu trazer aqui, senhores, os mais recorrentes. Eu vou até apagar aqui, ó. Deixa eu trazer aqui os mais recorrentes nos concursos de carreiras policiais, desses princípios aqui. Presta atenção. Ó, o que, no meu ver, é o que mais vem sendo cobrado. Inadmissibilidade das provas obtidas mediante meios ilícitos. Próximo. Contraditório e ampla defesa. Um que completa o outro. Ó, igualdade processual também. Igualdade processual também. Beleza? São, principalmente, vedação da prova ilícita. Tranquilidade? Vamos dar continuidade aqui e vamos passar para o próximo slide. Ó, 2.2. Agora vamos tratar de cada um desses princípios que decorre devido ao processo legal. 2.2 falaremos aqui do contraditório, que nós podemos chamar também de bilateralidade de audiência. O que vem a ser esse contraditório, senhores? Vamos acompanhar o que a doutrina traz a respeito disso. Devem as partes ser cientificadas da realização dos atos processuais, permitindo ainda que possa participar de toda a relação jurídica, influindo no convencimento do magistrado. Em outras palavras, no contraditório real, é indispensável que a produção da prova ocorra na presença do órgão julgador e das partes. Agora vem cá, só para a gente simplificar aqui para você que está começando agora. Quando eu falo do órgão julgador, eu falo do magistrado, eu falo do juiz.
Quando eu falo das partes, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo à figura da acusação e da defesa. Vamos lá. A figura da acusação e a figura da defesa. Estas são as partes, beleza? Quando eu falo da acusação, poderá ser o Ministério Público ou poderá ser também o querelante no crime de ação penal privada. Nós vamos estudar no momento futuro. Quando eu falo da defesa, eu falo do indivíduo que está sendo acusado e da defesa técnica. Quem que é a defesa técnica? Aquele que possui capacidade postulatória. E quem, professor, possui capacidade postulatória? Advogado. Tranquilidade? Repetindo só para a gente compreender. No contraditório real, é indispensável que a produção de prova ocorra na presença do juiz e da defesa juntamente com a acusação das partes. Tranquilidade? Vamos seguir. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá, acompanha com o tio. Presta atenção. Ambos possuem o direito de manifestação quanto aos fatos e provas trazidos pela parte contrária. Ciência bilateral dos atos e oportunidades de refutar as afirmações feitas, beleza? Aí lá no artigo 5º, inciso número 55, fala: aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como meios e recursos a elas inerentes. Mas para que ocorra ampla defesa, senhores, acompanhe com o professor, é necessário ter duas coisas: a ciência e a participação. Quando eu falo que é necessário garantir o direito de ciência, ou seja, de cientificação, eu estou dizendo, senhores, que é necessário que aquela pessoa que está sendo acusada, para que possa exercer o contraditório, ele precise saber do que está sendo acusado. Saber do que está sendo acusado. Porque se ele não souber do que está sendo acusado, como é que ele vai contradizer aquilo que está sendo alegado a seu desfavor? Não tem jeito. Assim, faz necessário que seja garantido a ele o direito de ciência e de participação. Essa participação, nós veremos em jurisprudências agorinha que essa participação, ela pode ser presencial, em alguns casos, por videoconferência. Tranquilidade? Videoconferência. Beleza? Agora, anotou no seu material aí? Se você não conseguiu anotar a tempo, para a aula que o tio vai apagar. Vamos lá. Direito de ciência e direito de participação. Agora vamos lá. Ciência e participação de quem? Das partes. Ciência e participação das partes. E lembrando, esse aqui eu vou deixar. Quem será as partes? Aqui eu me refiro à figura da acusação e à figura da defesa. Quanto à acusação, eu vou até colocar no seu material para que você consiga assimilar com outros conteúdos que nós estudaremos. Quando eu falo da acusação, pode ser o MP ou pode ser o querelante. Quando eu falo do Ministério Público, é quando o crime é de ação penal pública. E quando eu falo que a acusação parte do querelante, é quando o crime é de ação penal privada. Beleza? Só para a gente consiga assimilar os conteúdos, para que, eu até tirar aqui para você visualizar, para que você consiga assimilar os conteúdos dentro dos princípios quando nós começarmos a falar de ação penal. Beleza? Também inquérito policial. Dando continuidade no contraditório. Acompanhe com o professor. Observação. Contraditório diferido, que pode ser chamado também, senhores, de contraditório postergado, que pode ser chamado de contraditório sobre a prova. Aí vem um profissional brasileiro dizendo da seguinte forma: a observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se oportunidade ao acusado e ao seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência cautelar ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito. Ou seja, consiste em relegar a momento posterior a ciência e a impugnação do investigado ou do acusado quanto a determinados pronunciamentos judiciais. Vamos simplificar, senhores? Vamos dar uma simplificadinha aqui para a gente consiga ter um melhor aproveitamento. Nós estamos falando aqui
a respeito da figura do contraditório. Contraditório é o dever inerente às partes de contradizer aquilo que está sendo alegado. Então, beleza? Suave. Aí nós temos a previsão do artigo 5º da Constituição, inciso de número 54, que fala que aos litigantes em processo judicial será garantido o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então nós temos previsão constitucional e nós temos previsão dentro do próprio Código de Processo Penal. Sensacional. Contraditório, para que seja exercido, precisa de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Direito de ciência, cientificação, saber o que está sendo alegado em seu desfavor, e o direito de presença, que pode ser feito de forma presencial ou por meio de videoconferência ao ato processual. Beleza, professor, já compreendi isso aqui. Agora vem a figura que nós chamamos de contraditório diferido, postergado, beleza? O que vai ser esse contraditório? Nós podemos chamar de contraditório também sobre a prova. Acompanhe com o professor, preste atenção. Vou até colocar aqui para você acompanhar. Ó, contraditório sobre a prova consiste em relegar a momento posterior a ciência e a impugnação do investigado ou do acusado quando a determinados pronunciamento judicial. Então, senhores, de forma excepcional, nós teremos o contraditório diferido postergado. Que é o quê? Você terá o direito a contradizer o que está acontecendo naquele curso processual, ou às vezes até na fase da investigação. Entretanto, vai ser em momento posterior. Deixa eu até trazer um exemplo aqui, ó. Ciência, que nós falamos, saber. Impugnação, contradizer. Eu pergunto aos senhores aqui, ó. Eu preciso de um exemplo. Vamos trazer um exemplo em que vai ser feito o contraditório diferido postergado? Vamos falar aqui, ó. Nós temos como exemplo aqui, senhores, a figura, sabe o quê? Da interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, o indivíduo está sabendo que ele está sendo interceptado? Não. Então, como é que esse indivíduo vai fazer o contraditório? Somente quando finalizar a interceptação telefônica, no curso, às vezes, do inquérito policial ou de qualquer investigação criminal, ou no curso do próprio processo penal em si, no curso da ação penal, ele exercerá esse contraditório diferido. Lembrando, de forma excepcional, nós temos o contraditório diferido e postergado. Aí vem aqui, ó, exemplos. Decretação de prisão preventiva, interceptação telefônica, sequestro de bens. Vamos só trazer a diferenciação do que vem a ser o contraditório real, que é aquilo que nós estudamos na parte conceitual aqui, e o que é o contraditório diferido, postergado. O contraditório real, senhores, o contraditório real é feito na presença do magistrado de forma a influenciar em seu convencimento. O contraditório diferido é aquele contraditório feito posteriormente. Beleza? Damos continuidade. Próximo. Observação. Cabe o direito ao contraditório em inquérito policial, tendo em vista que é uma fase pré-processual? Senhores, lembra que eu falei que os princípios do direito processual penal, ele recai sobre toda a disciplina? Vamos lá. Vamos dar uma antecipada aqui a respeito dos assuntos. Fase pré-processual. Preste atenção. Fase pré-processual é qual? Antes do processo, por isso que é pré. Muito bem, professor. Você é inteligentão, hein? É só tentar interpretar. Passa em concurso. Vamos lá, senhores. Acompanhe com o tio. Fase pré-processual, e nós vamos falar aqui da investigação criminal. Essa investigação criminal pode ser várias. Pode ser o inquérito policial? Pode. Pode ser o PIC? Procedimento de investigação criminal feito pelo Ministério Público? Pode. Pode ser uma CPI ou uma CPMI? Pode também. Tranquilidade. Dentro dessa investigação que nós estamos falando aqui, senhores, pergunto aos senhores, cabe o direito contraditório ao inquérito policial? Cabe ou não cabe? Vamos conferir. Acompanhe com o tio. Ó, a regra é que não. Não há garantia do contraditório para defesa por ser o inquérito policial um procedimento inquisitorial. Guarde esse termo aqui, ó. O inquérito policial é um procedimento inquisitorial. Na parte de sistemas processuais penais, nós definiremos qual que é o sistema acusatório e qual que é o sistema inquisitivo, beleza? Mas lembre-se disso, a priori, inquérito policial, inquisitorial, processo penal, acusatório. É nóis? Dentro dessa dinâmica, regra, não há garantia do contraditório ampla defesa do inquérito policial. Porém, de forma excepcional, de acordo com o professor Renato Brasileiro, aquele que estiver sendo acusado da prática delituosa tem o direito de se manifestar sobre as provas. Beleza? Tem o direito de se manifestar sobre as provas. Aí vamos trazer a leitura da obra do professor Renato Brasileiro. Lá fala assim, ó. Na grande maioria dos casos, a eficácia do exame pericial está condicionada à sua imediata realização, de modo a se evitar a dispensão dos elementos probatórios em relação às infrações penais, que deixam vestígios,
Por tal motivo, sua realização deve ser determinada de imediato. Sua realização deve ser determinada de imediato pela própria autoridade policial, independente de prévia autorização judicial, sendo dispensável, ademais, a participação da defesa na produção de provas. Nesse caso, vamos lá. Nesse caso, o contraditório será diferido, ou seja, para que essas provas possam ser utilizadas para fundamentar eventual sentença imperiosa, será a observação do contraditório sobre a prova, permitindo que as partes possam discutir sua admissibilidade, regularidade e idoneidade. Beleza? Olha lá, Manual de Processo Penal do Profissional Brasileiro. Tamo juntos, senhores? Dentro dessa dinâmica aqui, vamos passar para frente. Mas essas próximas observações nós precisaremos fazer no próximo bloco, beleza? Vamos dar continuidade aqui, ó. Faremos essas próximas observações sobre o contraditório no próximo bloco. Aguardo vocês. Meu muito obrigado por estar até aqui. Toma uma água, vá ao banheiro, tome seu café, dá seu refrigério e nos encontramos aqui no próximo bloco, ó. Avante, senhores. Bora lá.